Bem-vindos a mais uma grande entrevista da TVAC. Hoje, ao contrário do habitual, não recebemos, mas somos recebidos. Estamos provavelmente na sala mais importante da Universidade de Coimbra. É aqui que todas as grandes decisões passam. É com um enorme prazer que temos hoje o magnífico reitor Jorge Gabriel Silva para uma entrevista na TVAC. Magnífico reitor, agradeço mais uma vez por ter aceito este convite e para esta conversa. E vamos começar então por quando em 2011 tomou posse para o seu primeiro mandato como reitor da Universidade de Coimbra, o que achou que era imperativo mudar? Bom, eu acho que a Universidade de Coimbra tem, em primeiro lugar, que ser capaz de afirmar a sua relevância no mundo e não apenas aqui na região. Acho que esse é o desafio principal que nós temos pela frente, porque o mundo é cada vez mais pequeno, no sentido em que nós estamos cada vez mais próximos uns dos outros, mas é cada vez mais exigente, porque agora já não estamos apenas a comparar-nos com os que nos estão próximos, estão a comparar-nos com o mundo inteiro. E todas as pessoas, todos os jovens que estão a pensar em ir para uma universidade, todos os professores que estão a pensar em escolher uma universidade, todos os investigadores, enfim, toda a gente que interage com a universidade, tem muito mais escolha à sua frente. E por isso, ou aceitamos esse desafio do mundo, ou tornamos uma pequena universidade regional irrelevante, que acho que é a última coisa que nós gostaríamos que a Universidade de Coimbra fosse. Em 2011, a Universidade de Coimbra caminhava para isso, para ser uma universidade pequena, digamos assim, na sua reputação, na sua dignidade? A Universidade de Coimbra tinha esse desafio pela sua frente, de forma cada vez mais intensa. E, portanto, nós tínhamos, na altura, que encontrar um caminho baseando-nos nos passos anteriormente dados para conseguir lá chegar. Portanto, obviamente tinha problemas, tinha oportunidades, mas pronto, fomos desenhando o caminho. Na verdade, o que foi a surpresa mais desinteressante em 2011 foi que eu tomei posse no dia 1 de março de 2011 e 2 ou 3 meses depois estava a ser assinado o memorando de Portugal com a Troika, por causa das dificuldades financeiras. Isso é que não estava nos planos. E, obviamente, condicionou imenso aquilo que se fez a seguir, mas, quer dizer, não impediu, apesar dessas dificuldades, que nós tivéssemos, no meu entendimento, conseguido avançar muito nessa afirmação no mundo que é indispensável à universidade. A nível financeiro e económico, o segundo mandato foi mais fácil que o primeiro? Até por isso mesmo, pela questão da Troika, que envolveu Portugal? A nível financeiro, diria que sim. Mas não necessariamente mais fácil no geral, porque no primeiro mandato toda a gente sabia que estava aí a Troika, que as restrições financeiras eram muitas e, portanto, que tinham que esperar que algumas das coisas que gostavam de fazer não tivessem grande viabilidade, porque, de facto, os recursos eram escassos. O que aconteceu no segundo mandato é que nós não melhorámos em termos de financiamento. Aliás, ao longo destes 8 anos que eu passei por aqui, o financiamento efetivo da Universidade veio sempre a descer. Mas as expectativas das pessoas na altura já eram muito elevadas, porque, enfim, aquilo que ouviam dizer regularmente é que tinha acabado a austeridade, que esses problemas estavam ultrapassados e, por isso, queriam um mundo todo agora. E isso é mais difícil de gerir, quando na realidade os recursos não aumentaram. Porque é verdade, do ponto de vista nominal, isto é, o número de euros que a Universidade recebe do Estado aumentou um bocado com este governo, mas os encargos aumentaram mais depressa. Porque uma coisa obviamente boa é o facto de já não haver cortes salariais, como houve, que aliás ainda vinha do tempo do governo José Sócrates e depois foram intensificados durante o governo Passos Coelho. E, portanto, acabou-se com esses cortes salariais, as pessoas voltaram a ter o seu vencimento por inteiro e recentemente até tiveram alguns aumentos salariais, mas aquilo que nós esperaríamos era que o Estado, que já nos tinha cortado tanto nos tempos anteriores, nos desse o dinheiro necessário para voltar a pagar os salários por inteiro, para dar os aumentos salariais, etc. Mas isso nunca aconteceu. Deu-nos sempre só parte e, portanto, a outra parte tem que ser absorvida por nós. E por isso é que eu digo que o financiamento efetivo veio sempre a descer, porque no tempos em que havia cortes salariais, se nos tivessem cortado o orçamento só aquilo que correspondia ao que deixávamos de pagar às pessoas por causa dos cortes salariais, era, do ponto de vista da gestão da universidade, não do bolso das pessoas, mas da gestão das universidades, era neutro. Mas não cortaram sempre mais do que aquilo que nós deixámos de pagar às pessoas.
depois quando nos mandaram pagar outra vez por inteiro, deram-nos sempre menos do que era preciso para lhes passar a pagar. E, portanto, do ponto de vista financeiro, isto não tem sido provavelmente um mar de rosas, bem pelo contrário. O magnífico reitor vai terminar agora no final deste mês o seu segundo mandato, está há 8 anos à frente da Universidade de Coimbra. Como é que é o dia-a-dia do reitor da Universidade de Coimbra? Quais os principais problemas que lhe aparecem diariamente? Uma das coisas boas destas funções é que os problemas são muito variados, não tem nada de monótono. Aparecem problemas de todos os tipos. E, enfim, desde questões simples académicas, questões de ligação ao governo, questões operacionais administrativas, questões de instalações, tudo e mais alguma coisa. E, portanto, o meu dia-a-dia é trabalhar de manhã à noite, sábados, domingos e feriados. Sem saber que problema é que lhe poderá aparecer a seguir. Sem saber que problema é que vai aparecer a seguir, mas ao mesmo tempo tentando fazer um equilíbrio, que é muito difícil, entre resolver o dia-a-dia, aquilo que nós podemos chamar o expediente, o diário, mas simultaneamente conseguir encontrar tempo para aquilo que é mais estratégico. E, portanto, há um equilíbrio aqui muito complicado, mas é um desafio, e também se isto não tivesse desafios nem valia a pena, não é? Que é entre nós, portanto, que é o equilíbrio entre o que é urgente, aquilo que nós temos que resolver já a seguir, e aquilo que é importante e estratégico. Às vezes o urgente coincide com o estratégico, com o importante, mas muitas vezes o urgente não é o mais importante. É relevante, tem que ser resolvido, mas o mais importante são aquelas ações que têm um impacto de mais longo prazo, que decidem o caminho, enfim, que determinam, que condicionam o caminho que a universidade segue, o seu prestígio, a sua capacidade de atração, etc, etc. E esse equilíbrio diário é um desafio bem exigente. Aliás, se me perguntarem o que é que eu aprendi a fazer, porque eu aprendi muitas coisas, não é? O que é que eu aprendi a fazer ao passar por aqui, eu acho que o que eu aprendi melhor foi precisamente a conseguir gerir, debaixo de grande pressão, que é diária, esse equilíbrio entre, umas vezes com mais sucesso, outras vezes com menos sucesso, mas aprendi muito como é que se gera esse equilíbrio, não é? Umas vezes, portanto, reservar espaço para ninguém dizer assim, os papéis demoram lá tanto tempo, ninguém os despacha, não, temos que ir dando andamento ao dia-a-dia, mas ao mesmo tempo fazer aquilo que é mais decisivo, não é? E que não é urgente, e pelo facto de não ser urgente, muitas vezes vai-se empurrando para a frente e quando descobrimos já não há tempo para tratar. Portanto, este equilíbrio é muito complicado. E depois numa equipa grande, não é? Porque não estou a falar dos vice-reitores, estou a falar dos diretores das faculdades, estou a falar dos estudantes, dos representantes dos estudantes, enfim, a todos os níveis. É muita gente e o próprio processo de conseguir que eles convirjam para uma ideia que seja mais ou menos partilhada comum, porque o reitor não é o que dá ordens, não é? A gente diz, o reitor manda muito. O reitor manda qualquer coisa, mas na verdade o seu principal desafio é conseguir construir uma opinião, que raramente é unânime, porque isso das unanimidades é uma utopia, mas que seja uma opinião, digamos, maioritária, principalmente nas coisas mais importantes. E esse trabalho de construir uma opinião maioritária implica muitas horas do dia. Por isso é que é uma das razões principais, aliás, pelas quais aqui é trabalhar de manhã à noite. No meio da sua resposta falou em prestígio da Universidade de Coimbra. Nos últimos anos tem-se visto muito, até pelas médias nacionais, que a Universidade de Coimbra provavelmente tem sido ultrapassada pelas universidades, algumas de Lisboa e do Porto. Como é que consegue explicar isto, se é que acha que isso tem acontecido? Eu não acho que isso seja uma indicação de falta de prestígio da universidade. O que acontece é que está muito bem estudado que o critério número 1 de escolha dos estudantes quanto à universidade é a proximidade geográfica. Isto é, quem vive em Lisboa escolhe uma Universidade de Lisboa, quem vive no Porto escolhe uma Universidade do Porto. Até porque se eu fosse usar esse critério que estava a dizer, podia fazer um exercício simples. Assim, vamos lá ver qual é o prestígio das Universidades de Lisboa. E para ver qual é o prestígio das Universidades de Lisboa, nós íamos ver qual é a quantidade de gente que eles conseguem atrair do Porto, que é muito pouca, 3 ou 4%. E, portanto, não tem prestígio nenhum. E se eu fosse aos fulanos do Porto, acontecia o mesmo em relação a Lisboa. E, portanto, o que há, de facto, é uma localidade geográfica enorme na escolha. E por razões, em primeiro lugar, financeiras, porque os estudantes sabem particularmente bem que o facto de estar deslocado aumenta imenso os custos para se poder estudar no ensino superior. Quando se está em casa da família, o alojamento, a alimentação, é tudo muito mais barato, porque é partilhado com o resto da família.
e esse é que é o custo principal de estar no ensino superior. Ora, o que acontece é que a região de Coimbra tem andado, a região centro de uma maneira geral, tem perdido população a um ritmo enorme. Isso significa o quê? Que há menos gente próximo da Universidade de Coimbra. Portanto, o critério geográfico leva a que as universidades que estão nas áreas de concentração de população, que são as duas grandes áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, pois aí há muitos candidatos porque eles estão lá ao lado. Aqueles que estão em zonas menos densas, chamemos-lhe assim, para sermos simpáticos, pois obviamente que esses têm muito mais dificuldade em atrair pessoas. Agora, quando nós vamos olhar para aqueles que vêm de longe, nomeadamente para os estrangeiros, e que, portanto, do ponto de vista deles, as universidades são iguais, porque, de qualquer modo, eles não moram nem ao pé de Lisboa, nem do Porto, nem de Coimbra, nem de lado nenhum, e nós vemos para onde é que eles vão, pois aí nós já começamos a ter um indicador bom do prestígio. Já lá vamos, é esse tópico. Mas antes disso, e falando agora um pouco também dos edifícios da Universidade de Coimbra, muitos deles pertencem ao património da Unesco. E talvez por isso estejam a precisar de reabilitações e até renovações, mas por pertencerem a esse património, muitas das vezes não podem ser retificados, ou não é verdade? Não, e isso não será uma questão que coloca entraves à própria Universidade de Coimbra? O facto de quase, enfim, dos edifícios principais da Universidade de Coimbra, basicamente os do Polo 1, que estão classificados como monumentos nacionais, é obviamente um problema. Porque, neste momento, o nível de proteção do Polo 1 é o mesmo do Mosteiro dos Jerónimos, do Mosteiro da Batalha ou dos grandes monumentos nacionais. É o mesmo nível de exigência. Com um problema, é que nós somos uma universidade em primeiro lugar. E eu nisto faço sempre muita questão de deixar isso claro. A Universidade de Coimbra é uma universidade. E, em segundo lugar, é um monumento. Fantástico, é um monumento, é bom, isto é bonito e pronto, e tem muita história associada que nos deve orgulhar e que, enfim, todas as histórias têm momentos altos e momentos baixos. Mas a gente pensa mais nos momentos altos e esquece um bocadinho mais dos momentos baixos e, portanto, há muita coisa para nos orgulharmos na história. Agora, quando nós queremos, portanto, sendo uma universidade, e uma universidade nos tempos atuais, que são tempos muito acelerados, nós precisamos de mudar o uso dos espaços, precisamos de recuperar os edifícios. E aí, de facto, temos dificuldade porque quem autoriza as obras nestes edifícios está habituado a autorizar obras em edifícios que são monumentos, mas que só são monumentos. Não são uma universidade viva com atividade letiva, de investigação e tudo mais. E por isso, é de facto um desafio muito grande de conseguir que sejam feitos. Agora, não está proibido. Nós não conseguimos é fazer transformações muito grandes. E demora muito tempo a obter as autorizações. E depois, como vêm cheias de restrições, os edifícios são de facto antigos, as obras são muito caras, muito mais caras do que se fosse um edifício recente, moderno, que qualquer tinta serve, qualquer pano serve, qualquer azulejo serve, e não sei mais o quê. Não é? Qual é que será o pior caso? Provavelmente o Departamento de Arquitetura? Não, o edifício mais exigente é o edifício do Paço das Escolas, sem comparação nenhuma. É o mais antigo, de longe o mais antigo. Este edifício tem bocados com mais de 1000 anos. Não, mas o que eu quero dizer é a questão de, por não ser renovado, reabilitado, dificultar também a vida diária do estudante e dos docentes que lá trabalham. O Colégio das Artes não é... Enfim, o Colégio das Artes tem tido, ao longo destes últimos anos, menos atenção da parte do Departamento de Arquitetura do que devia, não é? Porque, enfim, numa universidade, quando nós precisamos de resolver uma questão jurídica, vamos ter com o pessoal de Direito, não é? Quando precisamos de resolver uma questão de saúde, médica, vamos ter com as pessoas de medicina. Quando precisamos de resolver uma questão de informática, vamos ter com os engenheiros informáticos. Quando precisamos de resolver uma questão de arquitetura, vamos ter com os arquitetos. E, portanto, os arquitetos são os primeiros responsáveis pelo desenho da arquitetura, enfim, pela definição arquitetural da recuperação que se vai fazer no próprio edifício onde eles estão. E o que é verdade é que nestes anos todos não há um único projeto do Departamento de Arquitetura que tenha parado por falta de dinheiro. O que não houve foi projetos, não é? E, portanto, houve, de facto, alguma menor atenção por parte do próprio Departamento de Arquitetura à recuperação do edifício onde está.
Ultimamente, o Departamento mudou de atitude, tem estado a dar mais atenção a isso e, portanto, eu estou convencido de que nos próximos anos vamos ver recuperações relevantes no Colégio das Artes, como temos feito noutros sítios. Em 2018, a Universidade de Coimbra deixou de fazer parte das 500 universidades mais reputadas do mundo. Qual é que será o motivo? Eu sei que a Universidade de Coimbra ingressou numa espécie de carta a explicar, mas qual é que acha ainda assim, qual é o principal motivo para esta... Primeiro, a Universidade de Coimbra não saiu das 500 mais importantes do mundo. Há 30 ou 40 rankings internacionais. Num ranking desceu ligeiramente abaixo do patamar dos 500, mas na larguíssima maioria dos outros, continuou bem acima do patamar dos 500. E, portanto, num ranking, e só num, houve, de facto, um pequeno abaixamento por razões, enfim, é um ranking, aliás, muito fora do comum, dá muita importância a coisas muito pequenas e, portanto, ali há oscilações relevantes. Mas, de resto, isso não é verdade. Portanto, nós continuamos a estar bem acima do nível dos 500 em praticamente todos os rankings internacionais. A resposta de magnífico reitor entronca até na minha próxima questão, que tem muito a ver com a comunicação e a imagem da Universidade de Coimbra. A verdade é que essa notícia, quando saiu essa questão desse ranking, a notícia foi que a Universidade de Coimbra saiu efetivamente das melhores 500 universidades do mundo e por vezes sente-se que a Universidade de Coimbra não tem uma resposta ativa e não está presente tão, pelo menos nos noticiários nacionais, quando há uma investigação feita pela Universidade de Coimbra, se calhar não há tanta relevância na televisão ou nos principais jornais nacionais como há noutras universidades. Acha que não faria sentido criar um gabinete de comunicação, se calhar ainda mais ativo? Eu sei que ele existe, mas ainda mais ativo para dar relevância a estas questões que são pertinentes até mesmo para o prestígio nacional e mundial da universidade? Bom, primeiro, nós temos que perceber que as más notícias é que são adoradas por jornalistas. As boas notícias têm muito pouco sucesso junto dos jornalistas. E aquilo que nós vemos é que quando há um buraco na estrada e alguém cai no buraco da estrada, isso é notícia. Quando se remenda o buraco da estrada, isso não é notícia. E, portanto, quando nós fazemos coisas, nós na universidade, no nível da investigação e de outras áreas, obtemos resultados muito interessantes, isso tem muita dificuldade em passar na comunicação social. Quando acontece alguma coisa desagradável, aí tem muito relevo. Às vezes tem também, felizmente, não tem sempre, mas muitas vezes tem. E, portanto, quem só conhece a realidade através daquilo que são as letras gordas da comunicação social, ou tem a capacidade nele próprio de perceber que tem que dar um desconto muito grande ao que lá aparece, ou então vai ter uma visão muito enviesada da realidade. Nós, no plano estratégico, que agora está a chegar ao fim, visto que eu estou a chegar ao mandato, e o plano estratégico está associado aos mandatos dos reitores, temos lá um indicador que precisamente tenta medir isso. Qual é a presença que a Universidade de Coimbra tem na comunicação social portuguesa? Ora, há um indicador que não é calculado por nós, é calculado pelas empresas que fazem o clipping, portanto, que fazem a monitorização das notícias que vão saindo, que é o preço equivalente da publicidade. Isto é, se nós, o espaço que é ocupado na comunicação social portuguesa com notícias sobre a Universidade de Coimbra, se tivesse que ser pago com publicidade, quanto é que nós teríamos que pagar para ter um espaço equivalente? E pronto, é um indicador como qualquer outro, mas pelo menos é calculado externamente, então não depende de nós. E aquilo que nós verificamos é que nestes anos em que a atual equipa, enfim, comigo, aqui esteve, nós quase triplicámos a presença na comunicação social da Universidade de Coimbra. Portanto, foi uma alteração muito substancial. Aliás, se nós compararmos com as outras universidades, a nossa presença tem sido quase sempre liderante, às vezes com a Universidade do Porto em posições similares. E, portanto, nós não temos falta de presença na comunicação social. É verdade que o facto de não estarmos em Lisboa e a maior parte dos órgãos de comunicação social estarem em Lisboa e às vezes no Porto, faz com que as coisas que são feitas em Lisboa e no Porto tenham outra visibilidade, porque são vizinhos, estão lá ao lado, não é?
Aqui em Coimbra, a maior parte da comunicação social que existia tem vindo sucessivamente a fechar as delegações, aliás, em resultado da perda de população da região. E, portanto, para nós é mais difícil lá estar. Mas, mesmo assim, nós temos tido muita presença. E o que é facto é que, repito, quando nós começamos a olhar para a questão do prestígio, visto de longe, a Universidade de Coimbra surge à frente. Em 2018, a Universidade de Coimbra criou a Academia Sino-Lusófona. Eu penso que é uma estrutura de formação que pretende estreitar as ligações entre a China e os países de língua portuguesa. Acha que é importantíssimo reforçar este mercado chinês e também o brasileiro para a Universidade de Coimbra? Acho que sim, porque o mundo atual é um mundo cada vez mais multipolar. Portanto, o número de países que são relevantes na definição do caminho que o mundo segue é cada vez maior. O tempo da dominação americana muito forte está claramente a atenuar-se. Agora até querem construir muros para se fecharem lá dentro e coisas assim. E, portanto, nós temos que falar com toda a gente. E a nossa principal defesa é precisamente a defesa da diversidade. Isto é, se nós tivermos muitos interlocutores, trabalharmos com muita gente, não estamos dependentes de ninguém. Se nós só trabalhamos com alguém, se esse alguém falha, nós estamos atrapalhados. Se nós trabalharmos com muita gente, se atrairmos gente de muitos sítios, pois se falhar uma origem, se falhar um interlocutor, se falhar um parceiro, nós temos todos os outros e isto continua sem grandes dificuldades. E, portanto, a estratégia base que nós temos seguido é uma estratégia de diversificação. Nós não queremos ficar dependentes de ninguém. A Universidade de Coimbra tem que ser capaz de decidir por si própria, tem que ser autónoma, tem que ser independente. E, para isso, queremos relações com a Europa, como é óbvio, com os Estados Unidos, com os países do dito mundo ocidental, mas queremos com os países de língua portuguesa, queremos com os países asiáticos, queremos com toda a gente. Naturalmente, também não podemos ter mais olhos do que barriga e não podemos ir a tudo. E temos que escolher algumas origens em que nos vamos dedicar mais a promover a Universidade de Coimbra. E aí são os países de língua portuguesa, com o Brasil em posição destacada, porque é de longe o maior, e depois a China, porque a China é o principal exportador de estudantes no mundo. Não há nenhum país que envie para estudar um estrangeiro tanto estudante como a China. Ainda por cima, a China é o principal parceiro comercial de praticamente todos os países de língua portuguesa. E, portanto, há muita procura de profissionais que tenham conhecimento das duas culturas, da cultura chinesa e da cultura portuguesa. Ora, sendo a Universidade de Coimbra, digamos, a universidade de origem, mãe da língua e da cultura portuguesa, pois nós temos a obrigação de responder a essa procura, em vez de deixar que outros quaisquer o façam. Este ano, a Universidade de Coimbra tem já 20% dos estudantes são estudantes internacionais. Acha que esse número tem que crescer ou está num número que se considera aceitável? Eu acho que ainda tem que crescer mais por uma razão infeliz, é que os portugueses são cada vez menos. E nós sabemos que na próxima década o decréscimo do número de portugueses vai acelerar, não só vai manter o decréscimo, que vai acelerar. Daqui a 12 anos, nós sabemos por causa das curvas de natalidade, daqui a 12 anos vai haver cerca de 30% menos jovens com 18 anos do que há agora. E isso, enfim, vamos obviamente, e seguramente, espero que os governos trabalhem para que a percentagem dos jovens que venham para o ensino superior aumente. Mas 30% em 10 anos apenas é uma catástrofe demográfica e, portanto, inevitavelmente o número de candidatos portugueses vai baixar. E, portanto, a Universidade tem uma escolha muito simples. A Universidade de Coimbra ou atrai outros estudantes de outras nacionalidades, ou então tem que encolher, porque as universidades acabam sempre, no fim, por serem proporcionais ao número de estudantes de uma maneira ou de outra. E, portanto, para nós não encolhermos, temos que atrair mais gente do estrangeiro. É claro que se atualmente que ainda não entramos nessa descida, já temos 20% de estrangeiros, quando essa descida dos próximos 10 anos ocorrer, pois nós teremos que estar um bocado acima, não sei dizer exatamente quanto, mas seguramente acima, porque senão de outra forma já estamos a encolher. Nesse sentido de atrair mais estudantes internacionais, faz sentido a quantia que eles pagam por propina, que é bastante superior à de um estudante português? Eles pagam mais pela simples razão de que o Estado português paga a maior parte dos custos da formação dos estudantes portugueses e não paga nada dos internacionais. Quer dizer, paga dentro da União Europeia, porque estes são, por
causa dos tratados da União Europeia, são considerados equivalentes, mas os que são de fora da União Europeia não pagam nada. E, portanto, para nós podermos fornecer um serviço com qualidade, nós temos que ter professores. Para contratar professores é preciso pagar-lhes salário, as pessoas têm um contrato, têm aquela mania esquisita de querer receber todos os meses, né? E nós, para lhes pagarmos todos os meses, temos que ter dinheiro. E por isso, se o Estado português não paga, nem o Estado de origem deles paga, tem que ser os próprios. O que é preciso é que fique claro à cabeça quais são as regras do jogo. E aqui não há nenhum estudante internacional que venha para a Universidade de Coimbra que não saiba que tem que pagar por inteiro porque o Estado português não paga. Isso é super claro desde o início. E, portanto, o desafio está em nós conseguirmos, apesar de estarmos a cobrar o preço de custo inteiro, porque, repito, o Estado português não paga, o nosso desafio é conseguir atrair estudantes mesmo assim. Reparem que em termos, enfim, comparado com os portugueses, cobrar 7.000 euros por ano é pesado, como é óbvio, mas felizmente o Estado português paga a maior parte. Agora, em termos internacionais, não. É um valor barato. Eu posso dizer, por exemplo, na China, um dos problemas com que nós estamos a debater-nos para conseguir atrair mais chineses para cá é que eles acham que isto não presta para nada porque 7.000 euros é demasiado barato. Porque o termo de comparação deles são as universidades que recebem o grande grosso dos estudantes internacionais, são universidades da Austrália, dos Estados Unidos e do Reino Unido, enfim, genericamente. E aí, as propinas que eles pagam raramente estão abaixo aí dos $25.000, $30.000 por ano. E, portanto, 7.000 euros, que é $7.500 ou coisa assim no género, para eles é tão baixo que eles acham assim, isto não pode valer nada, é demasiado barato. Não é? De maneira que, na realidade, nós estamos ali num ponto intermédio entre aquilo que para o mundo dos países de língua portuguesa e para Portugal parece muito dinheiro, mas que, de facto, em termos internacionais, é barato. Porque quando eu digo que nós temos que aceitar o desafio do mundo, quer dizer que nós vamos para um mundo muito competitivo e um dos pontos em que nos vão comparar é o preço, não é? Mas por estranho que pareça, porque quer dizer, quando uma família coloca um estudante a estudar no ensino superior, quer que ele tenha um bom curso que lhe dê boas perspectivas. Quando vê que o preço é muito barato, estou a gastar bem o meu tempo, quer dizer, este dinheiro vale a pena, o meu filho vai sair com algo que depois lhe abra perspectivas futuras, eu prefiro gastar, mas ter qualidade, do que ter uma coisa que depois não me serve para nada, não é? E, portanto, há aqui um compromisso. E, por isso, em resumo, o que eu estou a dizer é que o preço que a Universidade de Coimbra cobra é o preço de custo, é o preço de um estudante, resulta do facto do Estado português não pagar nada, e, em termos internacionais, é um valor baixo. E a nível de estudante português, acha que a propina zero ainda é uma utopia ou poderá, no futuro, acontecer? Aquilo que me preocupa é que os estudantes, os jovens portugueses, não sejam afastados do ensino superior por razões económicas. Isso é que é para mim o critério verdadeiro. E, portanto, o que eu acho que deve existir é mecanismos que permitam que, apesar das famílias poderem não ter condições económicas para ter os seus filhos na universidade ou no Politécnico, enfim, no ensino superior, que o Estado lhes dê condições para fazer isso. E a questão que se levanta é assim, as propinas zero é a melhor maneira de o fazer? Eu acho que não. Eu acho que não por uma razão super simples. Não quer dizer que não se pudesse, num horizonte mais afastado, lá chegar. Mas, primeiro, era preciso que se concentrasse os recursos que estão disponíveis, que não são muitos, nós sabemos que Portugal não é um país que esteja aqui a viver na abundância, e, portanto, é preciso concentrar os recursos que estejam disponíveis nas pessoas que mais precisam. Porque se uma das críticas que se faz ao ensino superior, e é verdade, que as classes mais favorecidas estão sobre-representadas no ensino superior e as classes menos favorecidas, com mais dificuldades económicas, estão sub-representadas no ensino superior, quer dizer que quando nós baixamos a propina de igual para todos, nós estamos a dar um benefício essencialmente àqueles que podem pagar e aos quais não faz diferença nenhuma porque eles vinham para o ensino superior na mesma. E não estamos a concentrar o recurso naqueles que nem sequer cá chegam, porque o custo principal de vir para o ensino superior não é a propina. A propina é um custo relevante. Mas o custo principal, particularmente quando as pessoas têm que mudar, têm que sair de casa, o custo principal é alojamento, a alimentação e as coisas conexas com essas. Alojamento e alimentação, transportes, etc. E, portanto, nós estarmos a baixar 200 euros a uma propina
vai trazer muito pouca gente para o ensino superior, enquanto que se nós aumentássemos os patamares das bolsas e o valor das bolsas, teríamos muito mais gente para o ensino superior. E, portanto, aquilo que eu digo é assim, eu não tenho nenhuma objeção à propina zero, que se nós tivéssemos dinheiro para isso, tendo pouco dinheiro, tendo recursos limitados, eles têm que ser concentrados na ação social, para ir, de facto, para aqueles que precisam e esses, sim, passarem a ter a oportunidade de ir para o ensino superior, que não podem, muitos deles atualmente. E acha que a forma como as bolsas são feitas, ou seja, a seleção que é preciso ser feita para uma pessoa ser bolseira, está bem feita hoje em dia? Não, acho que não. Acho que os patamares são muito baixos, portanto, pessoas mesmo com rendimentos muito baixos já não têm bolsa ou têm bolsas muito pequeninas e por isso precisamente é que eu digo que a ênfase tem que ser na ação social. Os patamares são muito baixos, os valores das bolsas são muito baixos, ajudam, como é óbvio, ajudam bastante gente, mesmo assim, mas estão longe de garantir o princípio de que ninguém deixa de vir para o ensino superior por razões económicas. Há muita gente que não está a vir para o ensino superior por razões económicas, porque não há bolsas suficientes e as bolsas não têm montante suficiente. E por isso é que eu digo, os recursos que haja não devem ser usados para baixar as propinas, devem ser usados para aumentar os valores e aumentar os patamares de atribuição das bolsas de ação social. No seu último mandato, afirmou que a Universidade de Coimbra não passaria à fundação, a regime fundacional. Sente que é um assunto completamente fechado em Coimbra? Eu acho que dificilmente ele será reaberto nos anos mais próximos, porque o processo de discussão interna foi longo, foi muito participado e a decisão final foi unânime. E, portanto, a menos que haja uma alteração legislativa profunda, que as vantagens das fundações se tornem esmagadoras, não vejo por que razão é que nós havíamos de abrir esse assunto outra vez. Quais é que serão os principais problemas que o próximo reitor vai encontrar na Universidade de Coimbra? Bom, o problema número 1 é o decréscimo demográfico. Isso aí não tenho dúvida nenhuma, porque, como eu disse, na próxima década, apesar de tudo, estes 18 anos tiveram muitos problemas financeiros, mas o nível demográfico, neste período, teve a descrescer, mas relativamente devagar, com pequenas oscilações devagarinho. Agora, o próximo reitor vai apanhar 8 anos de descida demográfica. E, portanto, enfim, eu fiz o que pude para preparar a universidade para essa evolução, com todo o esforço de atração de estudantes de outras proveniências, mas eu não resolvi o problema, não é? Portanto, tentei que a universidade ficasse preparada, acho que ela está claramente mais preparada agora do que estava 8 anos atrás, para isso, mas o problema vai acontecer e, portanto, esse é claramente o principal problema. Depois, aquilo que eu mais posso desejar ao próximo governo ao próximo reitor é que tenha mais sorte com os governos do que eu. E nem estou a falar tanto da questão do dinheiro, embora o subfinanciamento do ensino superior é uma evidência que nem precisa estar aqui com grande discussão. É, principalmente, que tenham um quadro estável que lhe permita planear alguma coisa, que não estejam a mudar as regras a meio do jogo. Porque isto já não é fácil. Os recursos são limitados, as exigências são enormes, a competitividade é brutal. E depois ainda nos mudam as regras a meio do jogo. Nós nem sequer conseguimos planear e concretizar um caminho, não é? E, portanto, aquilo que eu desejo a quem vem a seguir é que tenha menos problemas financeiros do que eu e, portanto, que o decréscimo acabe, mas o decréscimo de financiamento para, mas principalmente que tenha um quadro estável, sem surpresas, que nos causem enormes dificuldades. Porque assim não vamos lá, porque eu também não tenho grandes ilusões que o Governo, de repente, vai ter à sua disposição imenso dinheiro para dar para toda a gente. Nós vemos o Serviço Nacional de Saúde bem pior que as universidades, as pensões, porque a população está a envelhecer, a aumentar cada vez mais, é preciso cada vez mais dinheiro para isso, etc, 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 e, portanto, não tenho grandes ilusões nesta matéria. Aliás, a percentagem com que a Universidade de Coimbra é financiada do Estado só tem vindo sempre a descer. Em 2019, no orçamento de 2019, a dotação do Orçamento de Estado, portanto, o dinheiro que o Estado nos dá, é apenas 46% do orçamento total. Estamos bem abaixo já de 50%. E, portanto, não tenho grandes ilusões nessa matéria. A Universidade vai ter que continuar a meter os pés ao caminho com toda a intensidade para conseguir arranjar o dinheiro que precisa. Mas um bocadinho de estabilidade legislativa e leis que façam sentido é o melhor que a gente pode desejar. Para terminar, e apelando aqui ao tempo em que foi estudante, sente que a Associação Académica de Coimbra ainda tem um peso forte nas reivindicações dos estudantes? Sim. A Associação Académica de Coimbra é, sem qualquer dúvida, a maior, a mais antiga, mas a mais capaz de ter
posições relevantes em termos nacionais. Acho que isso continua a ser bem claro. E é uma prova de vitalidade imensa, não é? Porque, de facto, que outra associação de estudantes de ensino superior em Portugal tem a capacidade de afirmação da associação académica? Eu não estou só a falar daquele sentido mais inicial em que se pensa de reivindicar isto ou aquilo. Não. Estou a falar também de construir. Por exemplo, aquilo que nós fizemos com os Jogos Europeus Universitários teria sido impossível se não fosse aqui uma colaboração super forte e super consistente e continuada entre a Universidade e a Associação Académica. Aliás, uma das vantagens competitivas da Universidade de Coimbra é a Associação Académica de Coimbra. Quando estou a falar naquele sentido muito direto de tração de estudantes. Portanto, nós temos aqui um ecossistema, chamemos-lhe assim, que é único e que, quer dizer, que outra universidade tem esta capacidade de envolver o estudante numa vida académica com variantes sem fim, obviamente que nas aulas, toda a aprendizagem, na investigação e assim, mas depois todas as outras atividades culturais, desportivas, políticas, associativas, voluntariado, todas essas coisas. Não há nenhuma associação académica que se compare. Aliás, foi um dos privilégios que este lugar me permitiu, foi trabalhar de forma muito mais próxima na verdade, sucessivos presidentes da Direção-Geral, mas mais do que os presidentes da Direção-Geral, com a Associação Académica do seu conjunto. E uma das coisas que eu levo com muita satisfação para me lembrar, para as minhas memórias, é precisamente a quantidade de coisas que conseguimos construir com a Associação Académica. Magnífico, Reitor. Muito obrigado por esta entrevista. Desejo-lhe tudo de bom para o resto da sua vida, não só profissional como pessoal, depois de deixar este cargo que realizou durante 8 anos. Obrigadíssimo por tudo. Sigam a TVAC nas redes sociais, no nosso novo site tvac.pt e obrigado. Obrigado. Sejam bem-vindos ao TVAC. Para estudantes. TVAC.